Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e você está no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para estudar com vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste quarto trimestre do ano de 2025. Lembrando a todos que o programa EBD em Síntese é transmitido semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Neste trimestre estamos estudando lições temáticas na área de antropologia bíblica. O tema geral do trimestre é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Meus irmãos, e na lição de hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que será estudada presencialmente em nossas classes de Escola Bíblica Dominical no dia 23 de novembro de 2025. E a lição 8, a lição de hoje, tem como título o seguinte: Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. E o texto áureo da nossa lição se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a verdade prática declara: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Então, meus irmãos, as palavras-chave da nossa lição de hoje são emoções e sentimentos. A leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 7, Mateus, capítulo 9, versículo 36, e João, capítulo 11, versículos 35 e 36. Então, nós vamos, na lição de hoje, tratar de duas coisas bastante importantes, inerentes a todos nós, seres humanos, que são as emoções e os sentimentos, e vamos estudar esse tema à luz da palavra de Deus e ver como é que elas afetam a nossa vida. Os objetivos da nossa lição de hoje são 3. Primeiro, explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e sua relação com o pensamento e a vontade. Segundo, ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. E o terceiro objetivo, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus que guarda os corações de todos aqueles que creem no Senhor. Então, meus irmãos, é importante nós entendermos que nós, seres humanos, somos essencialmente seres pensantes, afetivos, volitivos, né? Ou seja, temos vontade e somos livres para pensar, livres para sentir, para desejar, para agir. Na lição anterior, de domingo passado, a gente estudou a respeito dos pensamentos e vimos como os pensamentos podem influenciar os sentimentos e a vontade e também, consequentemente, refletir em nossas decisões. Na lição de hoje, vamos falar sobre a parte afetiva do ser humano, sobre emoções e sentimentos. O tópico 1 da nossa lição, o homem, um ser afetivo. Tópico 1.1, propósito do estudo. Então, meus irmãos, essa lição de hoje, ela tem uma importância muito grande para todos nós, alunos da Escola Bíblica Dominical, porque sabemos que há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo. Os transtornos de depressão e de ansiedade são os que mais crescem. Cada vez mais está aumentando a prevalência na população brasileira de problemas, de pessoas com transtornos de ansiedade e de depressão,
E é importante nós compreendermos o ser humano na sua totalidade, na sua integralidade, à luz da palavra de Deus, para que possamos, assim, ter uma vida equilibrada. E isso tudo inclui, por exemplo, conhecer, procurar saber o que são emoções e sentimentos e como essas emoções e sentimentos podem ser geridas, né? Hoje se fala muito em gerenciamento do estresse, gerenciamento das emoções, gerenciamento, dos sentimentos. Precisamos também entender qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos, como também qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas, de pensar, sentir, desejar e agir. Tópico 1.2, afetividade, emoções e sentimentos. A afetividade, meus irmãos, é a nossa capacidade de sentir e de demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma e também o espírito, ou seja, toda a plenitude do nosso ser, corpo, alma e espírito, está envolvida nas demonstrações de afetividade, de emoções e de sentimentos. A gente não dá para ficar separando as coisas, compartimentalizando as coisas, porque nós, como seres humanos, somos seres integrais, tanto a parte material, que é o corpo, como a parte imaterial, que é a alma, e o espírito, são partes intimamente ligadas e que se influenciam mutuamente. Então, nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza humana criada por Deus. Todos nós temos isso conosco já intrinsecamente, faz parte do nosso ser. Bom, em relação a emoções e sentimentos, vamos definir e diferenciar uma da outra. Em relação, irmãos, às emoções, podemos dizer que elas são reações rápidas e geralmente acontece sem a gente pensar, São reações rápidas, impensadas, como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Então, as emoções são reações que temos muito rápidas, instantâneas, reagimos diante de alguma situação, como, por exemplo, o medo ou a alegria. Já no caso dos sentimentos, por outro lado, os sentimentos são mais duradouros. Os sentimentos nascem a partir das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Então, as emoções, elas são a emoção é aquele arrobo, de reação rápida que nós temos diante de algum estímulo positivo ou negativo, de alguma coisa que acontece, que nós percebemos e apreendemos por meio dos sentidos do corpo. E, no caso, os sentimentos, eles são provenientes dessas emoções. Então, os sentimentos, eles nascem das emoções, são mais duradouros, permanecem por mais tempos e, no caso dos sentimentos, já há um consentimento nosso, uma atitude consciente, de estar gestando esses sentimentos, alimentando esses sentimentos, e esses sentimentos eles vão perdurando em nós por muito mais tempo. A principal diferença entre emoção e sentimento é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é muito intensa. Já no caso do sentimento, ele é menos intenso, mas ele é mais duradouro, ele pode perdurar bastante tempo. Então, meus irmãos, como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos. Nós somos santos, servimos a um Deus santo, a obra redentora de Cristo, ela alcança toda a plenitude do nosso ser, corpo, alma e espírito. Então, como crentes, devemos ter emoções santas e sentimentos santos. Então, nós precisamos, à luz da palavra de Deus,
aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo na nossa vida, porque o Espírito Santo, ele trabalha no nosso temperamento, na nossa alma, no nosso espírito, trabalhando nas nossas emoções e sentimentos. Tópico 1.3, principais afetos. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas que sentem o ser humano. Quando ocorrem, esses afetos, essas emoções provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Então, observe aí que emoções e sentimentos e corpo estão intimamente ligados. Por isso que existem as chamadas doenças psicossomáticas, que são doenças de origem emocional, tem origem na alma, não tem origem fisiológica, ou material, tem origem na alma. Então, pode haver uma somatização. Meus irmãos, o tópico 1.4 da nossa lição de hoje fala sobre inveja, ira e ódio. E aqui o autor da nossa lição, ele faz menção a Caim. Caim, ele matou o seu irmão Abel, porque ele ficou com inveja do seu irmão Abel, porque ambos, os irmãos, ofereceram o seu culto a Deus, mas a Bíblia deixa bem claro que Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel, e não se agradou de Caim e da oferta de Caim, E como consequência disso, Caim despertou em Caim alguns sentimentos. Diz a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 4 a 6, as seguintes palavras: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Observe, irmãos, a reação, a emoção de Caim diante da rejeição de Deus, quando Deus rejeita ele e rejeita a oferta dele. Então, o texto diz, em Gênesis 4 e 5, que Caim ficou muito irritado com isso e fechou a cara, mudou o semblante. E no versículo 6 diz: Então o Senhor lhe disse, ou seja, Deus falou para Caim: Caim, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Então, observe aí, irmãos, a reação, a emoção instantânea ali de Caim, de ficar irritado e fechar a cara, já demonstrando também inveja do seu irmão Abel, e ficou irritado porque Deus aceitou Abel e a oferta de Abel, e não aceitou ele e a oferta dele. Mesmo tendo sido advertido por Deus, infelizmente, irmãos, Caim permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o seu irmão. Observe que reativamente, instantaneamente, houve a emoção muito forte de Caim, ficou de cara fechada, ficou irritado. Porém, Caim não gerenciou as suas emoções, não deu um baixa naquilo, deu lugar àquela emoção, e aí se transformou em um sentimento de ódio que perdurou por um certo tempo, e esse sentimento de ódio de Caim levou a assassinar o seu irmão Abel. Então, meus irmãos, precisamos ter cuidado. A afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afetos. Porém, esses sentimentos e emoções, essas reações, manifestações afetivas, elas são afetadas pelo pecado, daí a importância de nós administrarmos emoções e sentimentos à luz da palavra de Deus. Tópico 2, emoções, experiência e controle. Tópico 2.1, reação e decisão.
como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. É algo que acontece instantaneamente, é aquele arrobo de emoção que vem na hora, né? Que vem na hora e em casos assim, não constitui um pecado em si mesmas, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. Às vezes acontece conosco algo desagradável, algo que nos chateia, sentimos aquela emoção negativa, às vezes até o nosso semblante fica diferente, mas a gente tem que ter cuidado. Daí a importância da temperança, do domínio próprio, da mansidão, dessas virtudes do fruto do Espírito, para poder gerenciar essas emoções, para que elas não se transformem em um sentimento terrível e maligno e pecaminoso na nossa vida. Então, a gente precisa ter cuidado. Efésios capítulo 4, versículo 26 a 27, diz assim a palavra de Deus: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui em Efésios 4 e 26, noutra tradução diz: irai-vos e não pequeis, Essa questão irai-vos não é uma questão de um imperativo mandando todo mundo se irar, não. Não é uma boa tradução. Aqui na tradução NVI é melhor, que diz assim: quando vocês ficarem irados, porque, irmãos, vez por outra, a gente é acometido desse sentimento de ira instantâneo, essa emoção que nos invade, mas a gente precisa ter cuidado. Somos seres morais, e responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos, emoções e ações. Então, Paulo diz: quando vocês ficarem irados, vocês não pequem. Não é para pecar, não é usar essas emoções incontroláveis como uma desculpa para pecar. Então ele diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então não vá dar lugar, resolva logo essa situação. Então, meus irmãos, a ira é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você deve impedir que esses pássaros construam ninhos sobre a sua cabeça. Em Efésios 4 e 31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura e ira e cólera. Então diz Efésios 4 e 31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Então nós temos que ter uma atitude proativa para evitar esses tipos de sentimentos que não agradam a Deus. A gente não pode, assim, se conformar e dizer: porque eu sou assim mesmo, eu sou muito impulsivo, eu sou muito emocional, eu vivo com os nervos à flor da pele, é assim mesmo, a natureza humana é assim mesmo, o ser humano é assim mesmo, quem quiser lidar comigo tem que me entender, tem que aceitar como eu sou. Devemos ter cuidado, irmãos, não devemos usar essa desculpa, eu sou assim mesmo, para justificar arrobos emocionais e permanecer neles negar a eficácia da obra de Cristo. Jesus também nos santifica na área emocional, sentimental. A gente precisa ter cuidado com isso. Não é porque o nosso temperamento ele é mais difícil de ser mudado que a gente vai dar vazão a todo sentimento e emoção que não agrada a Deus. Então precisamos vigiar. Colossenses 3 e 8, Paulo diz: abandone igualmente todas estas coisas. Que coisas devemos abandonar? A ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, linguagem obscena no falar. Tudo isso devemos abandonar, não dá lugar à ira. Tiago 1:20 diz que a ira humana não produz a justiça de Deus. Tópico 2.2.
emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Não é porque uma emoção é uma coisa muito do instinto que vem assim muito rapidamente, isso não significa que não seja, que não possa ser pecaminosa. Então tem emoções sadias, santas, e tem emoções pecaminosas. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Assim como a boca fala do que o coração está cheio, muitas emoções e sentimentos nossos são consequências de pecados ocultos, de uma pessoa que não tem dado lugar ao Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dela para que produza o fruto do Espírito. Ainda é uma pessoa carnal que não tem um temperamento controlado pelo Espírito. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Um coração altivo, por exemplo, é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Então, meus irmãos, precisamos vigiar, e deixar Deus trabalhar na nossa vida para que possamos produzir o fruto do Espírito e sabermos gerenciar as nossas emoções e sentimentos conforme a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical, e estou aqui com você estudando mais uma lição deste trimestre, lição de número 8, que tem como título Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Lembre-se do texto de ouro, o texto áureo da nossa lição, em Filipenses 4:7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Daí a importância, irmãos, de termos uma vida guiada, orientada, dirigida e controlada pelo Espírito Santo de Deus, com base nos princípios da palavra de Deus, para que possamos desfrutar da paz de Deus que vai nos guardar, vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão das emoções. Irmãos, as emoções e os nossos sentimentos, como em tudo na nossa vida, são afetadas pelo pecado. A queda do ser humano afetou o ser humano em toda a dimensão do nosso ser. Então, as nossas emoções e sentimentos estão sujeitas ao julgamento moral, estão sujeitas a serem avaliadas com base na palavra de Deus e assim serem declaradas boas ou mais com base nos princípios bíblicos. Então, as emoções, a gente falou até aqui muito de emoções, muito do lado negativo, mas, na verdade, emoções e sentimentos podem ter consequências negativas ou positivas. Emoções e sentimentos podem ter origens negativas ou positivas. Então, existe, como diz o tópico 2.3 da nossa lição, o aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. E aqui o comentarista ele cita um exemplo que é o medo. O medo é uma emoção natural de todo ser humano. Então, quando sentimos medo, o nosso cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, de cortisol no nosso sangue para preparar o nosso corpo para o movimento de luta ou fuga, de luta, de enfrentar aquela ameaça ou de fugir dela. Então, serve como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Somente quando a gente está com bastante medo, em situações de emergência, a gente às vezes fica surpreso
com a força que nós temos, com a coragem que demonstramos. Isso é uma bênção de Deus que criou o nosso corpo com essa capacidade, né, de quando a gente tem esse medo forte diante de uma ameaça real, existente, Deus preparou o nosso corpo para se preparar fisicamente, fisiologicamente, para enfrentar aquela ameaça e vencê-la, ou para fugirmos dela e se livrar daquela ameaça. Então, esse sentimento, essa emoção de medo, serve aí como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Nossos afetos, meus irmãos, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Então, a gente precisa ter cuidado, porque como somos pecadores por natureza, então nós vamos estar na manifestação dos nossos sentimentos, emoções e sentimentos, nós vamos também estar evidenciando as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Daí a importância de buscarmos em Deus maturidade cristã, crescimento espiritual, a produção do fruto do Espírito, a santidade, para que as nossas emoções e sentimentos também sejam santos. Então, fechando aí esse tópico 2, embora as emoções não sejam pecaminosas em si mesmas, a decisão de como agir diante das emoções é nossa responsabilidade para não darmos lugar ao diabo. Lembre-se, mais uma vez, daquilo que a gente falou no bloco anterior. Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, porém, nós podemos impedir que eles construam ninhos sobre nossa cabeça. Então, muitas emoções são incontroláveis, aquele arrobo de emoção que surge repentinamente, mas quando surgem, imediatamente a gente tem que ter o cuidado, e aí daí a importância da mansidão, do domínio próprio, da paz de Deus, que guarda nossos corações e sentimentos, daí a importância das virtudes do fruto do Espírito para a gente gerenciar nossas emoções e fazer com que elas não se transformem em sentimentos pecaminosos. Tópico 3 da nossa lição, sentimentos guardados por Deus. Tópico 3.1, a falsa autonomia humana. No aspecto das emoções e dos sentimentos, muitas pessoas, irmãos, preferem acreditar na sua própria capacidade, achando, não, eu tenho capacidade de controlar minhas emoções, eu tenho capacidade de controlar meus sentimentos, porque basta apenas eu ter vergonha na cara, basta apenas eu me conscientizar, declarar que isso, aquilo, aquilo outro, e fazer aqui, adotar essa técnica, adotar esse exercício de relaxamento, contar até 10, etc, etc. Enfim, o mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional e gestão das emoções. São muitas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle, dessas emoções, mas também dos sentimentos. Então, irmãos, devemos entender que somos pecadores por natureza. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle de alguns mestres das emoções prometem por aí nas internets da vida. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Jeremias capítulo 17, versículos 5 e versículo 9, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Versículo 9, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração
mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então, meus irmãos, observe que a Bíblia mostra claramente que o homem é pecador por natureza. Ele tem uma tendência natural de não gerenciar adequadamente suas emoções e sentimentos e terem emoções e sentimentos que vão pender e desbancar para o pecado, e aí a gente precisa ter cuidado. Então, precisamos da ajuda de Deus, precisamos que Deus, não podemos dispensar a ajuda fundamental de Deus, que através do Espírito Santo trabalha no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, ou seja, em toda a plenitude do nosso ser para nos aperfeiçoar. Tópico 3.2, obediência, humildade e oração. Vamos mais uma vez ler Filipenses 4:7, que é o nosso textuário da lição de hoje, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Observe que essa aqui não é uma paz qualquer, é a paz de Deus. Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Então, a paz que Deus dá ao cristão é diferente da paz que o mundo oferece, é diferente da paz que os exercícios de relaxamento, que as técnicas psicológicas, que as psicoterapias oferecem, é diferente. Então, a paz de Deus, como diz o texto, ela excede todo o entendimento. Não é algo que se explica totalmente aí pela ciência da psicologia, da psiquiatria. É uma paz diferente. E essa paz que vem de Deus, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, vai guardar os nossos sentimentos. Então, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos que ocorre através da paz de Deus que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Paulo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Então, meu querido irmão, minha amada irmã, a verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos, conforme a gente leu aqui em Filipenses 4:7, vem da paz de Deus, alcançada através da obediência, humildade e oração em Cristo Jesus. Concluindo a nossa lição de hoje, sabemos que não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé sob o domínio do Espírito Santo. Então vamos dar lugar a Deus, deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, que assim vamos crescer espiritualmente, vamos produzir o fruto do Espírito e vamos ter um melhor gerenciamento e controle das emoções e sentimentos. E, como diz a nossa verdade prática, acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Meu querido irmão, minha amada irmã, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese. Deus abençoe você, sua família, e lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação, aprendendo uns com os outros. Deus abençoe a você e sua família. Obrigado pela audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.